News, eu queria falar da nossa manchete principal neste momento, que tem a ver com os indígenas. É muito interessante a gente acompanhar o resultado do Censo 2022, porque o Brasil tem quase 1.700.000 indígenas no Brasil, no país. Isso representa 0,8% da população total. Os dados são do Censo 2022, que teve novas informações divulgadas pelo IBGE hoje. O número de indígenas referente ao ano passado é 89% maior do que o contato no censo anterior, em 2010. E aí todo mundo ficou surpreso com isso. Que é isso? Aumentou, nasceram mais indígenas, morreram menos indígenas. O que aconteceu no nosso país? E aí, buscando as explicações, a reportagem nossa da manchete principal traz esses detalhes. Os dados não são totalmente comparáveis, por isso essa diferença, esse aumento no número oficial de indígenas no nosso país. Segundo o IBGE, não é possível afirmar que a população indígena quase dobrou em 12 anos apenas em razão de fatores demográficos. Parte da limitação está associada a uma mudança na metodologia dos questionários. E o Instituto também reconhece uma possível subenumeração na contagem que aconteceu em 2010. Entre as curiosidades desse censo, Manaus é a cidade com mais indígenas do Brasil, são 71.713, segundo o censo do IBGE. A capital do Amazonas atrai moradores de outros locais por concentrar serviços públicos que não estão disponíveis no interior do estado. Em números absolutos, o Amazonas tem a maior população indígena entre as unidades do Brasil. Tem 490.854 pessoas. Isso significa que de cada 10 indígenas brasileiros, 3 vivem no Amazonas. Qual a importância dessa informação, hein, Thales? A quantidade de indígenas no nosso país, 1.700.000 indígenas vivem hoje no Brasil, segundo o Censo 2022. Primeiro que é uma parcela da população considerável, e que a gente tem que tratar bem. Houve um outro dado aí interessante nessa pesquisa, que foi o da cidade de Uiramutã, que é a cidade com o maior número de indígenas proporcionalmente entre todas as cidades do Brasil. 96,11% dos habitantes são identificados com etnia. A cidade fica praticamente toda dentro de uma reserva indígena. E não é à toa que o Uiramutã, no nordeste de Roraima, foi a única cidade em que Bolsonaro foi derrotado por Lula em todo o estado de Roraima. Quer dizer, os indígenas, assim como os negros e os pobres, foram dos grupos mais atacados por declarações infelizes de Bolsonaro. E o resultado da eleição acabou sendo isso. O Bolsonaro, de certa forma, se tornou um, um, um contraponto aos grupos mais pobres, mais desassistidos da sociedade. E acabou perdendo nesses lugares. Né? E eu acho que esse censo também dos indígenas acabou mostrando isso também. É, o, os ataques dos bolsonaros aos negros, quilombolas, que ele chama de que tem 7 arrobas, etc., aos povos indígenas, tudo isso acabaram resultando numa, numa oposição a ele, criando uma oposição a ele, primeiro presidente que perdeu uma reeleição.